Olá pessoal, vamos começar nessa aula corrigindo um pouquinho da lista passada e já aproveitando para revisar a parte de tabelas lógicas, tá? Então, o que eu tenho que saber antes de iniciar a resolução? Qual a associação que tem com o conectivo E? Ou seja, no conectivo E, se os dois forem verdadeiros, vai dar verdadeiro. O restante é falso. Para o conectivo OU, se os dois forem verdadeiros, dá verdadeiro. Se eu tiver verdadeiro e falso, vai ser verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar verdadeiro, ou seja, um deles é verdadeiro, então sempre vai dar verdadeiro. A não ser que os dois sejam falsos, que vai dar falso. Conectivo C, verdadeiro, então verdadeiro. É verdadeiro. Se verdadeiro, então é falso. Essa é a situação falsa. Se é falso, então é verdadeiro. É verdadeiro. E se é verdadeiro, então se é falso, então é falso. Também é verdadeiro. Então, essa é a condicional. E a bicondicional, onde se os dois forem iguais é verdadeiro, se forem diferentes é ser falso. Então, para começar, isso tem que estar na ponta da língua para começar a resolução, tá bom? Então, questão número 1. Na questão 1 estava assim: consulta pela verdade da preposição composta R de P em Q, onde não o não P de V e Q. Então, primeiramente, preposição P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Preposição Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então aqui eu coloquei somente para distribuir as possibilidades para começar a resolução. O que é o não P? É a negação de P. Então se P é verdadeiro, aqui vai ser falso. P é verdadeiro, então aqui vai ser falso. Se o P é falso, vai ser verdadeiro. E se o P é falso, então vai ser verdadeiro. Agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses, que é exatamente o não P e Q. Então, não P ou Q, né? Quando é o ou, a gente tem que saber se um deles é verdadeiro, vai ser verdadeiro, caso contrário vai ser falso. Tá? Então, o que eu vou olhar agora? Eu vou olhar somente o não P e o Q nessa ordem, tá bom? Então, na primeira delas vai ser verdadeiro, na segunda ela vai ser falsa, na terceira é verdadeira e na quarta ela é verdadeiro. O último item é a negação dessa resposta. Então, o que eu tenho na negação da resposta? Se ela é verdadeiro, vai ser falso. Se é falso, vai ser verdadeiro. Se ela é verdadeiro, vai ser falso. Falso. Vamos corrigir. Falei uma coisa, escrevi outra. Vai ser falso. E se é verdadeiro, vai ser falso. Tá? Então, tem que estar na ponta da língua a tabela. Tá bom? Continuando, na questão 2, nós temos a preposição composta de P, Q e R, onde nós temos o P e o Q, nós temos o Q ou o R e depois a implicação. Então, vamos fazer por etapas aqui. Tá? Vamos resolver primeiro esse primeiro parênteses, que é o P e o Q. Bom, o P ou o Q. Quando que eu faço o P ou o Q? Se os dois forem, aliás, no P ou o Q. Se tiver um verdadeiro, vai ser verdadeiro, se não é falso. Então, eu vou estar olhando agora para fazer essa aí, P, Q. Então, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho verdadeiro, também, falso e falso, ok? Agora nós vamos fazer a próxima, que é do Q ou, aliás, do Q e do P. Q e R, né? Quando é o E, se as duas forem verdadeiras, é verdadeiro, caso contrário é falso. Então eu vou estar olhando agora nas colunas Q e R. Então, a primeira vai ser verdadeira, falso, 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 verdadeiro, falso, falso e falso. Tá? Um que está verdadeiro é esses dois, são os dois verdadeiros.
E o outro verdadeiro são esses dois que também são verdadeiros, ok? Depois, nós vamos fazer a primeira resposta, se então a segunda resposta. Quando eu faço se então, como que funciona? Se a primeira for verdadeira e a segunda também é verdadeiro. Se verdadeiro e falso, aí é falso. Esse é um caso de falso. Falso e verdadeiro é verdadeiro e dois falsos também é verdadeiro. Então, eu tenho que tentar nessa linha aqui. Tá? Então, dois verdadeiros vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso vai ser falso. Verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso. Dois falsos eu tenho verdadeiro. E dois falsos eu tenho verdadeiro. Ok? Vamos lá. Na próxima nós temos a tabela verdade de não, da resposta de não P e não Q. Tá? Então, primeiramente foi trocado o P e o Q. O não P vai ser o Q? O não P, se ela era verdadeira, aqui vai ser falso. Falso, verdadeiro e verdadeiro, ou seja, é o contrário do P. O não Q vai ser o contrário do Q, então vai ficar falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Na sequência, pede-se o E, ou seja, primeiro e o segundo. Quando é o E? Se os dois forem verdadeiros, dá verdadeiro. Caso contrário, é falso. Então, nós temos aqui falso, falso, falso e verdadeiro. E por último, é a negação dessa resposta aqui. Então, o que ficou nessa negação dela? Vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, nós temos aqui um total de 3 verdadeiros. Aliás, temos 3 verdadeiros de um total de 4. Para saber o percentual, é só dividir a parte que me interessa pelo total. Então, deu 3 quartos, que vai dar 0,75. Isso em porcentagem equivale a 75%. O próximo, nós temos a tabela de P e P, então Q, então Q. Então, qual é a ideia aqui? Primeiro eu vou fazer o parênteses, certo? Aí depois desenvolve a primeira parte e depois dela o resultado dela com a segunda, tá? Então nós temos aqui a princípio o P e o Q já distribuídos. Quando eu falo então, se os dois forem verdadeiros, dá verdadeiro. O único caso de falso é se for verdadeiro e falso. Tá? Esse é um caso que eu tenho de falso, então eu vou ter aqui qual a situação. A primeira delas é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e a quarta também é verdadeira. Tá? Agora eu vou desenvolver aqui a segunda parcela aqui, ó, o P e P então Q. Tá? Então eu vou analisar P e vou analisar o P então Q. Nesse caso, se for tudo verdadeiro, é verdadeiro. Caso contrário, é falso. Então a primeira delas, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Depois, verdadeiro com falso vai ficar falso. Falso e verdadeiro dá falso. E falso e verdadeiro também dá falso. Tá? Então já descobrimos aqui esse primeiro elemento da implicação. Então nós já temos essa primeira parte. Tá? Isso implica em quê? Então agora eu vou analisar o que? Eu vou analisar esse, como a primeira parcela aqui, implicando no que é a minha segunda parcela. Tá? Quando for a questão da C, então, o que eu tenho? Só vai ser falso se for verdadeiro e falso. Essa é a regra. Então, eu tenho verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso e falso dá verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar verdadeiro. E falso e falso vai dar verdadeiro.
Tá, então, nesse caso, todos deram verdadeiro. Qual o percentual de verdadeiro? O percentual é de 100%. Bom, a ideia aqui é estar revisando um pouquinho dos assuntos, tá? Visto que nós temos avaliação disponível já hoje, na aula de hoje tem uma avaliaçãozinha, tá bom? Então, eu peço a vocês que antes de iniciar a avaliação, vejam as revisões, façam exercícios, se tiverem dúvida, perguntem, porque a avaliação ela é de única tentativa. Então, começou a fazer, terminou, acabou. Começou a fazer, não deu conta, já se perdeu no caminho. Então, antes de começar a avaliação, tentem fazer com bastante certeza do que estão fazendo, tá bom? Qualquer dúvida, antes de começar a avaliação, eu estou à disposição. Valeu, pessoal. Um abraço para todos e até mais.